Bom dia, bom dia, bom dia. Saudade, muito tempo. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo, a jornada do discipulado, que tem sido uma bênção tremenda. Quantos desafios, quantos aprendizados e quanto a gente vê que a gente está longe de ser um discípulo de Cristo, né? Quando a gente começa a estudar, perceber quão longe nós estamos daquilo que é o ideal de uma vida de um discípulo. Vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35. Nós vamos ler um só versículo. Marcos 1, 35. Diz assim: tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Só esse é o texto que nós vamos ler. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pela oportunidade de, como igreja, estarmos aqui, Deus, reunidos para cultuar o Senhor, para aprender mais de Ti, ó Deus, e é isso que a gente pede nessa manhã, que de fato o Senhor fale conosco, apesar, ó Deus, do interlocutor aqui, que o Senhor possa de fato falar aos nossos corações, trazer vida, ó Deus, para a nossa vida, e nos encorajar, nos admoestar, meu Deus, nos encher do Teu Espírito, Pai, para que a gente possa de fato cumprir a missão, ser um discípulo, ó Deus, cada vez mais próximo daquilo que o Senhor espera de nós. Que seja assim, para a Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de algo imprescindível para a vida de todo discípulo de Jesus. Nós iremos falar hoje de devocional, a vida devocional do discípulo. E é algo extremamente importante. Devocional é um dever diário, um prazer, uma alegria, um momento diário que a gente deveria ter com Deus. Todo crente deveria buscar esse encontro, essa aproximação, esse momento com Deus durante o seu dia. Não importa se de manhã, se de tarde, se de noite, cada um tem uma realidade diferente, mas o ideal seria que todos nós, todos os dias, tivéssemos esse tempo com o nosso Deus. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Noah Webster diz assim, ele define devoção como uma atenção solene ao Ser Supremo na adoração. Uma rendição do coração e das afeições a Deus, com reverência, fé e piedade nos deveres religiosos, particularmente na oração e na meditação. Profundo isso, né? Uma reverência e uma atenção solene ao Ser Supremo. A oração, a devocional, muitas vezes a gente preocupa, né? O que é uma devocional? Eu, particularmente, confesso que eu apanhei um bocadinho até entender o que era isso, né? Eu fui convertido depois de algum tempo de vida já, mas nada mais é do que aquele tempo que você reserva para falar com Deus e para ouvir Deus falar contigo. É basicamente isso, falar com Deus e permitir que o Senhor fale contigo. Deus fala o tempo todo. Deus fala no vento, Deus fala numa música, Deus fala através de um irmão, Deus fala através de um filho, Deus fala através de uma situação, um programa de TV, um vídeo. Deus fala todo o tempo. Muitas vezes nós aqui não estamos espiritualmente sensíveis à voz do Senhor. Mas quando a gente separa esse tempo de devocional para ter esse tempo com Deus, fica muito mais fácil de ouvir Deus falar. Porque é o momento onde a gente vai ouvir Deus falar de fato na sua revelação. É o momento que a gente tem para abrir as Escrituras, para meditar nas Escrituras e de fato ouvir Deus falando. Muitas pessoas correm, a gente vive hoje, né, correndo daqui, dali, pula de galho em galho, de denominação em denominação, não estou criticando ninguém, não é isso. Pessoas querem ouvir Deus falando, e aí vai na igreja X hoje, na outra manhã, na outra manhã, na outra manhã, na outra manhã,
e procura ouvir a voz de Deus, e quando, na verdade, a voz de Deus está acessível a todos nós. E é disso que nós vamos falar. A vida devocional, ela tem 2 elementos principais: oração e leitura bíblica. É disso que se trata a vida devocional. E nós vamos ver com um pouquinho mais de profundidade hoje esses 2 elementos da vida devocional. Primeiro, a oração. Oração é o momento que eu e você temos para falar com Deus. É o momento onde a gente se coloca diante de Deus e expõe para Ele tudo aquilo que está dentro do nosso coração. E bom esse tempo, esse momento com Deus, porque a gente não precisa esconder nada. Não dá para esconder nada. Esse ser do qual nós nos colocamos diante dele nesse momento reservado para isso, ele sabe tudo que está no seu coração. Ele sonda o seu coração. E diante de Deus, a gente não precisa mentir, omitir. Tem coisas das quais a gente tem vergonha. É como um filho diante de um pai. Tem coisa que o filho apronta que quando ele está diante do pai, ele tem vergonha de admitir. Mas não precisa mentir. Deus sabe todas as coisas. Deveria ser um momento onde a gente faria como o rei Davi faz. E Davi é um grande aprendizado dessa vida de oração, porque ele rasgava o coração diante de Deus, assim, sem medidas. Se ele estava certo, se ele estava alegre, se ele estava feliz, ele se derramava com tudo diante de Deus. Ele dançava diante de Deus, ele cantava diante de Deus, ele compunha seus salmos para Deus. Mas quando ele estava triste, ele também colocava isso diante de Deus. E quando pecou, o pecado mais grave que Davi cometeu, e ele se calou, foi tão forte o que esse pecado causou na vida dele, que ele falava que é como se os ossos dele estivessem sendo esmagados. E só houve alívio quando ele confessou diante de Deus. E não tem pecado, irmãos, que Deus não saiba que você cometeu. O que acontece é que a gente tem pecados que a gente tem dificuldade de contar que cometeu. Então, oração é o momento que a gente conversa com Deus. A gente expõe para Ele o nosso dia, expõe para Ele os nossos corações, tudo que está aqui dentro, tudo que precisa ser feito, tudo que precisa mudar, tudo que precisa ser restaurado, onde a gente reconhece quem Deus é, onde a gente fala para Ele, onde a gente sabe diante de quem nós estamos. A oração é algo tremendo na vida do cristão e algo que muitas vezes a gente negligencia. Há um vídeo, uma carta, um texto, há um vídeo onde uma reunião do diabo e seus asseclas ali. E no plano ali, a ideia é o seguinte: olha, deixa os crentes ir para a igreja. Deixa o cara ir para a igreja, deixa o cara cantar, deixa o cara louvar, deixa o cara se reunir no meio da turma ali, comer junto, conversar junto, falar junto. Só faz uma coisa: impeça o crente de orar. Toma o tempo dele. Coloca qualquer outra coisa na frente dele que tira a atenção, tira dele esse momento de orar. Porque o que uma oração tem poder de fazer, meus irmãos, nem o diabo é capaz de parar. Nada é capaz de parar aquele crente que ora. Por que, então, devemos orar? Primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da oração é que a oração é um privilégio. Você já parou para pensar diante de quem você está quando você ora? É por isso que eu tenho muitas restrições, isso é pessoal, coisa minha, em chamar Deus de você, seja em canções ou qualquer outra coisa. Ah, mas é só pronome de tratamento. Eu tenho certas restrições, isso é meu. Porque a gente não está diante de qualquer um. É o Rei dos Reis. É o seu Criador. Aquele que quando você estava no ventre da sua mãe, estava tecendo você com as suas próprias mãos. Aquele que te viu nascer, te permitiu crescer, que te alimentou, que te sustentou, que te deu uma família, que te deu um lar, que fez você ser quem você é hoje, que tirou você da condição de inimigo, trouxe para a condição de filho. É diante dele que você está. Isso é um privilégio, irmãos.
Isso é um privilégio. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, ou até mesmo para o Novo Testamento, quando as pessoas tinham contato com aquele que a Bíblia descreve como o anjo do Senhor, qual que era a reação de todos eles? Se prostrar, rosto em terra, pôr a boca no pó, porque sabia diante de quem que ele estava. E hoje, a gente perdeu um pouco essa noção diante de quem nós estamos quando nós oramos. Orar é um privilégio. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Antigamente, para chegar diante do Deus, no altar ali, no Santo dos Santos, ou no santo lugar, para chegar no santo lugar, você deveria ser um sacerdote. Não era qualquer um que chegava até aquele lugar. Para chegar no santo lugar, você deveria ser um sacerdote, alguém escolhido por Deus, separado por Deus, para representar o povo diante dele. Da maneira que ele escolheu, a roupa tinha que ser da maneira certa, não era qualquer coisa, não era de qualquer forma, não era de qualquer jeito. Não se chegava diante de Deus de qualquer estado, tinha que estar limpo, lavado, vestes brancas, por ele mesmo descrito, era tudo do jeito dele. E uma vez por ano, uma única vez por ano, o sumo sacerdote, já não era um sacerdote mais, era o sumo sacerdote, tinha acesso ao Santo dos Santos. Não sem sangue, não sem arrependimento, não sem contrição, deveria chegar diante de Deus com um sacrifício. E esse sumo sacerdote apresentava diante de Deus aquele povo. Hoje nós temos acesso a este lugar, por causa do que Cristo fez. Nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus, que está diante de Deus nos representando, e a gente pode então entrar neste lugar que é tão maravilhoso, que é tão poderoso, que é tão singular. Orar também é uma ordem divina, é o mandamento do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17, né, nos fala, orai sem cessar. E se é um mandamento, se é uma ordem, o não cumprimento dessa ordem é um pecado. A gente reconhece um pecado em tantas outras coisas, né, em tantos outros atos, tantas outras atitudes ou em tantas omissões, a gente consegue reconhecer os nossos pecados. A gente reconhece o pecado quando fala alguma coisa errada, quando faz alguma coisa errada, mas o deixar de cumprir o mandamento, como o pastor disse há poucos dias atrás, né, que a ordem, quando fala não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, tem uma segunda ordem ali. Mas enchei-vos do Espírito. Então, é um pecado quando nós negligenciamos a nossa vida devocional, a nossa vida com Deus, quando a gente está deixando de cumprir uma ordem, um mandamento do Senhor. E a gente é tão bocó, é tão ovelha mesmo, que ovelha é um bicho bem tapado, né? Se a gente for estudar direitinho, a gente é bem ovelha mesmo, que a gente tem esse privilégio, essa graça, esse poder chegar diante de Deus, e a gente ainda assim escolhe outra coisa. A gente ainda assim rejeita esse privilégio, esse momento, essa hora, esse tempo com o Rei dos Reis. A terceira coisa, irmãos, é que orar é uma necessidade espiritual. Eu e você precisamos de Deus, mais do que a gente consegue mensurar. Quando a Bíblia fala que nós precisamos mais de Deus do que o ar que a gente respira, não é linguagem figurada, não. É literal mesmo. Nós precisamos mais de Deus do que a nossa mente pequena é capaz de mensurar. Deus, sem mim, sem você, Ele continua sendo Deus. Soberano, Rei, Criador, adorado entre as nações. Se eu e você deixar de adorar a Deus, não vai faltar adoração para Ele, porque até a criação toda o adora, sem dizer uma palavra. Deus não precisa da gente. Mas que bom que não é por necessidade, é por amor que Ele nos quer do lado dele. Deus nos quer com Ele porque Ele nos ama. Não é por necessidade, não é porque precisa da gente, não, é porque Ele ama. E Ele quer a gente junto dele. Irmãos, e não tem lugar melhor no mundo para estar do que junto do Pai. Não há nada, não tem nada nesse mundo, nenhum poder bélico,
nem um poder espiritual, nem macumbaria, feitiçaria, nada do que o mundo possa fazer aí, nem a morte tem poder para nos tirar das mãos de Deus. Ninguém os arrebatará das minhas mãos, disse Jesus. E a gente abre mão dessa presença, deste lugar. Por quê, muitas vezes? Preguiça? Falta de tempo? Correria? Preciso fazer minhas coisas. E esquece que o melhor lugar do mundo para estar é na presença de Deus. Então, orar é um privilégio, orar é uma ordem e orar é uma necessidade. Como então orar? Os discípulos perguntaram isso para Cristo. Como devemos orar? E Jesus dá um modelo de oração, né? Quando orares, orarão assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que Jesus faz nessa oração, nesse modelo de oração, é reconhecer quem Deus é. Ele chama Deus de Pai, nosso Pai, porque Deus é Pai de multidões. Ele não é Pai de uma só pessoa. Então, Pai nosso. Reconhece onde Deus está, que está não é no céu, é nos céus. Nem os céus dos céus podem contê-lo, mas é lá que ele habita. Paulo diz que foi ao terceiro céu, onde é a habitação do Senhor. Não há um lugar só nesse mundo, nesse universo, que Deus não reine. E depois ele diz: santificado seja o teu nome. Orar, irmãos, é saber diante de quem nós estamos. Por que devemos orar? Porque nós estamos diante do nosso Pai. Orar é pedir ao Pai. Algum filho aqui, né, eu não sei como é que você teve a sua relação com seu pai, como é que foi os seus dias com seu pai, mas você tem vergonha de pedir alguma coisa para o seu pai? Depois que a gente vai crescendo, vai criando maturidade, a gente fica mais com o pé atrás, né? Mas enquanto é criança, e a gente precisa pensar em nós como crianças verdadeiramente, porque nós necessitamos de Deus, irmão, a gente precisa do Senhor. A gente confia na força do braço, na capacidade que tem, no que aprendeu durante a vida, mas a gente precisa do Senhor. Se não é Deus, a gente não estava aqui de manhã, não. Se não é Deus na sua vida, rapaz, sua saúde estava no buraco, o seu trabalho, tudo aquilo que você confia que é seu. A gente precisa entender que nós somos como crianças diante de Deus. A dificuldade nossa é essa, de ser como criança diante do nosso Deus. Nós estamos, então orar é pedir ao Pai. Isso implica em ser submisso e em ser humilde, reconhecer de onde vem tudo aquilo que a gente precisa. Orar é pedir em nome de Jesus. Como eu disse aqui, a gente tem acesso aos santos dos santos hoje, livre, mas não é de graça. Não é porque eu e você merecemos, não é porque eu e você temos capacidade, é porque Cristo nos representa diante de Deus. Foi a obra dele, foi a cruz, aqueles braços abertos, aquelas mãos pregadas, aquela coroa de espinho, as costas rasgadas, é aquilo, o preço foi esse para que eu e você tenhamos acesso hoje ao Santo dos Santos. E mesmo assim, a gente só tem acesso a este lugar porque na linguagem de Hebreus vai falar que nós temos um sumo sacerdote, ele está vivo. Se não fosse Cristo vivo diante de Deus, quem seríamos nós para ter acesso a ele, irmãos? Se não fosse o Cristo vivo diante de Deus, quem seríamos nós? É porque ele está vivo, ele intercede por nós dia e noite. O nosso advogado, ele pagou toda a nossa dívida e nos deu acesso a esse lugar, a gente pode chegar ali. Então orar é pedir em nome de Jesus, e a gente pede em nome de Jesus porque entende que foi Cristo que conquistou tudo. Quando a gente termina a oração, Deus, eu oro em nome de Jesus, é porque a gente reconhece que foi Cristo que fez por nós. É um costume que a gente tem em nome de Jesus, toda oração a gente fala, e muitas vezes a gente só repete algo e não tem noção do que a gente está falando. É porque foi Jesus, foi o nosso Senhor, foi Cristo que fez tudo. Que nos dá acesso ao Pai. É por causa de Cristo. Orar, irmãos, é pedir com a assistência do Espírito Santo. Olha só como é que Deus é perfeito.
Cristo foi lá, fez tudo por nós, nos dá acesso a Deus, está ali o sumo sacerdote nos representando diante de Deus, e ainda assim nós não sabemos orar como convém. E o que Cristo fez? Enviou outro Consolador, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. A gente entra no quarto, a gente se ajoelha, a gente abre a boca, a gente chora, a gente ora, a gente grita, mas quem fala com Deus o que Ele precisa ouvir é o Espírito Santo. Quem expõe o nosso coração para Deus é o Espírito Santo. Quem sabe fazer isso chegar diante de Deus é o Espírito Santo, porque eu e você não sabemos orar como convém. E mesmo sem saber, como é que alivia, como é que é bom quando você tem esse momento, quando você sente, você sabe que tem alguém te ouvindo. Quando você sabe. Não sei vocês, mas algumas vezes você já orou sem falar nada? Você já entrou no quarto todo derrotado, todo destruído, e a única coisa que você consegue fazer é chorar? Chorar, 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 chorar. A única coisa que a gente consegue falar é Deus, 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 e entre muitos soluços. E a gente sabe que tem alguém ouvindo aquilo. A gente sabe. Eu costumo pedir para Deus que as lágrimas não toquem o chão antes de tocar, de fato, o meu coração. Porque senão é só lágrima de crocodilo. É só da boca para fora. A gente precisa entender, irmãos, que é pelo Espírito Santo de Deus. Tudo é de Deus. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos representa diante dele mesmo, através do seu Filho, e nos dá o Espírito Santo, e ainda assim a gente quer fugir desse Deus. Orar é um ato de fé. A gente precisa colocar diante de Deus os nossos pedidos, a nossa oração, a nossa súplica, o nosso agradecimento, com fé que tem alguém ali ouvindo. A gente precisa acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que ora creia que Deus de fato está ali, vivo, verdadeiro, santo, real. Deus é real, irmãos. Deus não é uma figura, não. A gente percebe isso em grandes livramentos, né? Aquilo que a gente vê e fala assim, é a mão de Deus. Nossa, Deus, quanta coisa. É a mão de Deus, de verdade. É a mão de Deus. Uma pessoa, quando está numa dificuldade, né, na área da saúde, ou acontece comigo, igual, né, algumas vezes já aconteceu coisas grandes que Deus faz, a gente consegue perceber Deus nisso, mas Ele está o tempo inteiro do nosso lado. O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. E a gente, quando pede com fé, a gente tem certeza que a resposta vem. A grande questão da fé é que mesmo que a resposta seja não, a gente consegue se alegrar. Porque sabe que é o melhor de Deus para nós. Ainda que o nosso coração deseja, né, quer a nossa vontade, quer aquilo que a gente deseja, igual uma criança que vê um brinquedo, eu quero aquilo ali, mas Deus sabe o que é melhor. E quando é com fé que a gente pede e a oração e a resposta da oração de Deus é não, até isso nos conforta, porque a gente sabe que é o melhor. Orar também é pedir segundo a vontade de Deus. Quanto mais a gente cria o hábito de orar, quanto mais a gente cria o hábito de falar com Deus, a gente acaba nos amoldando à vontade dele. A gente aprende a pedir da maneira certa, pedir o que é certo, na hora certa. A gente compreende melhor quem é o nosso Deus. E orar, irmãos, deve ser algo, uma prática diária, independente das circunstâncias. Tem um texto que eu gosto demais, que me remete a essa questão da oração. Orai o tempo todo no Espírito, que a Bíblia diz. A passagem de Neemias, acho que é Neemias mesmo, né, que está ali diante do rei, ele é o copeiro do rei, e ele faz um pedido, e o rei pergunta para ele, olha para a cara dele, e o rapaz, você está triste por quê? E entre a pergunta e a resposta, o texto nos informa que ele orou. Orar, muitas vezes, não é, tudo bem, nós estamos falando de devocional, nós precisamos desse tempo com Deus, mas quando a gente acostuma a ter esse tempo com Deus, a estar perto de Deus, nas pequenas coisas a gente vai saber orar. A gente vai saber, porque Deus ouve o nosso coração, Deus sabe quando nós precisamos de socorro. E é todo dia, toda hora, de dia, de noite, aquele que te guarda não dorme e nem cochila.
Quantas vezes na madrugada você já não acordou aí desesperado, coração aflito, apertado, preocupado? E Deus estava ali, prontinho para te ouvir, prontinho para te socorrer. Quantas vezes não foi Deus mesmo que te acordou? Você já teve experiência de orar por alguém num momento, determinado momento, e está ali, não sabe nem porquê, e depois você encontra essa pessoa, e naquele dia, naquela hora, aquela pessoa está vivendo algo e precisava de uma oração. E você foi um instrumento de Deus para orar por ela. Orar é vida com Deus. E orar, a gente sempre vai ter uma resposta, irmão, sempre vai ter uma resposta. Segunda asa, né, desse pássaro, como eu disse, orar é falar com Deus. E a segunda parte é a leitura bíblica, é a hora de ouvir a voz de Deus. Deus fala, irmãos, conosco todo o tempo. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Ela é o livro do Senhor, a palavra de Cristo, a espada do Espírito. Seu texto foi inspirado por meio da ação do Espírito Santo. O conteúdo da Bíblia é puro, verdadeiro, perfeito, precioso, vivo, poderoso. Não fosse assim, quem de nós estaria aqui? Não fosse essa palavra de fato poderosa, capaz de mudar a história de um homem, qual de nós estaria aqui? Se não tivesse poder nessas palavras, se isso aqui não fosse vivo, quem de nós estaria aqui diante do Senhor? E ela tem um propósito, foi pelo próprio Deus para regenerar, reavivar, iluminar, converter, santificar, ensinar, consolar, corrigir. Para tudo isso, essa palavra serve. A Bíblia é tão completa que tem até receita de bolo. Não falta nada na palavra de Deus. Tudo que eu e você precisamos conhecer a respeito do Senhor está aqui. E aquilo que nós não compreendemos no primeiro olhar, numa primeira leitura, nesse momento de devocional, com certeza Deus fala conosco. E a gente consegue sim compreender. Quantos textos bíblicos há que a gente tem dificuldade, quando a gente está nesse momento ali tranquilo com Deus, a gente obtém essa resposta. Parece que abre um mundo quando a gente compreende um texto que estava obscuro para nós. Parece que abriu uma avenida maravilhosa, linda, iluminada, porque a gente conseguiu compreender a palavra de Deus. Paulo declara assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, 16. O que vai nos moldar, o que vai gerar em nós o caráter de Cristo até que Ele venha, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Por isso é tão importante ler, ter contato com esse livro, conhecer essas palavras, meditar nessas palavras, amar essas palavras. Isso é de fato o alimento que eu e você precisamos. Isso aqui garante para nós, irmãos, o que tem escrito aqui, o que tem de ensinamento aqui, garante para nós o maior de todos os presentes, a vida eterna. A vida eterna. A gente passa tempo, anos, né? A nossa vida é tão curta, a gente corre atrás de tanta coisa pequena que vai ficar aí, que é passageira. E, em detrimento disso, a gente até deixa de lado um tempo com Deus, um tempo de leitura da Bíblia, porque a gente quer ganhar coisas, correr atrás de coisas. Tem um texto que eu gosto muito, não tem muito a ver com o estudo, mas é um texto que fala a respeito de dízimos e ofertas. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E nisto fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que ele peça para que se traga o dízimo à casa do tesouro.
O tesouro de verdade está aqui dentro. O que tem valor de verdade está aqui dentro. O que vale realmente está aqui dentro. É aqui que a gente vem para ouvir a palavra de Deus. É aqui que a gente vem para ter comunhão com os santos. É aqui que a gente vem para ser igreja. É aqui que a gente vem para adorar. É aqui que a gente vem para rasgar o nosso coração diante dele. É aqui que a gente vem, irmãos, para cultuá-lo. O tesouro de verdade está aqui. E a gente correndo atrás de coisas perecíveis. É a casa do tesouro. E não se engane, o tesouro que tem aqui, a prata, o ouro, pedras preciosas, nada vale mais do que isso. A ferrugem não vai comer, a traça não vai destruir, os ladrões não vão roubar, e nem vai se acabar, irmãos, é eterno. O tesouro que tem aqui é eterno. O tesouro que tem aqui alimenta a alma. O tesouro que tem aqui tranquiliza a alma, sara a alma. O mais profundo do seu ser, irmãos, encontra paz quando você se deleita de verdade no tesouro que está aqui. A Escritura, ela não é que ela contenha a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. A gente está fazendo o plano de leitura aí, até queria falar a respeito disso com os irmãos, como é que está o plano de leitura aí desse ano. Ano passado a gente falou tanto, né, bateu tanto nessa tecla, e esse ano a gente está meio esquecido. Como é que está aí o plano de leitura? Eu estou atrasado no meu. Viajei aí uns dias e tal, mas a gente colocar isso em dia, andar com esse plano de leitura em dia. Como é que está isso aí? E a ideia de escrever o Novo Testamento? Está dando certo? Quem está fazendo? Quem está cumprindo? Eu não me propus, porque para mim não teria tempo de verdade, né? Inclusive já tem que fazer outro estudo bíblico durante a semana aí. Mas como é que está isso aí? É importante demais. É a nossa regra de fé e prática. Como é que eu vou praticar alguma coisa que eu não conheço? E não se engane, você precisa sim ler a Bíblia todo dia, todo dia, todo dia. Porque eu nunca vi um trem lascado para esquecer nós. Fala sério, a gente esquece demais, não esquece? Esquece. Hã? As estações. Por aí. A gente precisa ter contato com isso diariamente, porque é todo dia. Até Jesus voltar, é todo dia. Nós necessitamos disso. Qual que é a utilidade da Bíblia, gente? Para tudo. É para tudo. Você está com um casamento ruim? Bíblia nele. Não, meu filho está difícil. Bíblia nele. Nossa, meu trabalho está... Bíblia nele. Nossa, mas o mundo está... Bíblia. 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 Leia, conheça, saiba o que está escrito aqui, mas, acima de tudo, viva a Bíblia. Vive a Bíblia no seu casamento. Vive a Bíblia na criação do seu filho. Vive a Bíblia no seu trabalho. Vive a Bíblia na sua escola. Vive essas palavras. Isso aqui foi feito para a gente viver. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, gente. Eu sei. É muito mais fácil estar aqui falando dessas coisas do que praticar isso na nossa vida diária. São desafios, mas a vida devocional requer isso, essa ideia de perseverança. Perseverança, irmão, porque vale muito mais vale o que Deus tem para nós. O nosso Deus deveria valer muito mais para nós do que os nossos filhos, nossa família. Vale muito mais a pena. Nosso Deus, e quanto vale? Não vai ser sem custo, não. Mateus capítulo 11, versículo 12, ou capítulo 12, versículo 11, um trem assim, diz que o reino dos céus é tomado pelo esforço. E aquele que se esforçar se apoderará dele. Não estou falando de esforço nosso, não, que nós na força vamos conquistar isso, não. Não, mas aquele que é salvo, aquele que Jesus já alcançou, aquele que Jesus já conquistou, ele vai se esforçar para continuar nesse caminho. E é esforço mesmo, não é fácil, não. Fala que é fácil. O danado do velho homem costuma nadar e ele nada igual Michael Phelps. A gente é igual uma pedra dentro da água, mas ele sabe nadar. E nada bem. Nada bem.
E tem hora que ele costuma tomar um fôlego muito grande. Misericórdia. A gente precisa disso, gente. Ele está ligado o tempo todo. E qual que é a grande finalidade da Bíblia? Qual que é a grande meta da Bíblia? Nos transformar, irmãos, à imagem do nosso Criador. Forjar em nós o caráter de Cristo. Esse é a grande questão da palavra de Deus. Esse é o grande desafio. Por isso que é tão difícil. Porque a Bíblia quer matar o Walter. O que a Bíblia quer é isso. Matar a Renata, a Roseli, e fazer nascer Jesus aí dentro. Pequenos cristos, cristãos. É isso que a Bíblia quer nos tornar, cristãos. Mas não que nós nos digamos cristãos, mas que as pessoas, como aconteceu lá em Antioquia, reconheça que nós somos cristãos. Não foi o povo que reconheceu que os discípulos eram cristãos? Eles eram tão parecidos com Jesus que ganharam o apelido ali de Jesusinhos. Pequenos cristos. É o que quer dizer a palavra cristão. Irmãos, a vida devocional ela deve ser planejada. A gente precisa de planejamento para isso, porque não é fácil. Não é mesmo. A gente vai querer fugir, a gente vai querer escapar, a gente vai querer deixar de lado. Então, planeja a sua vida devocional, marca um horário. Você conhece o seu dia, a sua rotina. Planeja isso. Tira um tempo aí, ora a Deus, eu quero um dia, uma hora, um tempo legal com o Senhor. Me dá direção, me dá, né? Ponta o caminho aí que eu quero essa vez. A gente tem que ser intencional. Irmãos, grava essa palavra. Se tivesse um ano que eu poderia gravar nesse ano, para mim, é intencionalidade. Um ano de ser intencional. A gente precisa ser intencional, ter a intenção de chegar perto do nosso Deus, ter a intenção de falar do nosso Deus, ter a intenção de ser igreja, a intenção que o mundo veja Jesus. A gente deve ser intencional. Tenha a intenção de falar com o seu Deus, de estar próximo do seu Deus. Peça a Ele esse momento. Planeja isso e vai dar certo, em nome de Jesus. Quando orar, pensa em quem Deus é. Para pensar em quem Deus é, primeiramente. Aquilo que Deus faz. Eu aprendi, ouvindo aí podcasts, uma coisa ou outra na internet, um modelo de oração que me satisfaz. Eu sempre começava a oração pedindo por mim. Né? E aprendi, a gente ora primeiro pelo macro, né? Por aquilo que é grande. Ora pelo mundo, pela igreja perseguida, pelos missionários, ora pelas nações, ora pelo seu país, ora pelo seu povo. Depois você vem diminuindo isso, ora pela sua igreja, pelos ministérios. Ora, né, pelos ministérios da igreja, ministério de música, louvor, ministério infantil, ministério de homens, ministério de mulheres. Ore pela sua família. E por fim, ore por você. É um modelo de oração que tem dado certo para mim. Porque quando você ora por você primeiro, já falou tudo que queria, já pediu tudo que queria, o resto perde o sentido. A gente é egoísta. Então, ora primeiro por aquilo que, entre aspas, importa menos. E você vai ver que você vai começar a importar de verdade com as outras coisas, com aquilo que nos cerca. Eu aprendi isso e tem me feito bem. Né? Orar pelos outros, reforçar a vida espiritual. Irmãos, e os benefícios que uma vida devocional... Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer as perguntas hoje, não. Eu nem tenho elas impressas. Será? Não. Acho que nem elas impressas eu tenho aqui. E os benefícios disso? De ter uma vida devocional planejada, estruturada, intencional. Qual que é a primeira grande questão que vem? Se a gente fosse inteligente, a gente vivia a Bíblia para viver bem. Para estar de boa. Essa é a grande verdade. Porque quem mais ganha com isso somos nós. O crescimento espiritual é exponencial. Para quem tem uma vida devocional diária, forte, robusta, pode olhar que a gente top. Porque quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente conhece a vontade de Deus e mais fica fácil da gente cumprir a vontade de Deus. Então, o primeiro benefício é crescimento e fortalecimento espiritual. Direção e sabedoria nas decisões que a gente toma. Irmão, tem tanta coisa séria que a gente precisa resolver. E a gente precisa colocar isso diante de Deus. Paz interior, fortalecimento emocional. O mal do século hoje é doenças emocionais aí, ó. É ou não é? Depressão,
esse trem de síndrome do pânico. Olha a vida dos adolescentes, cara, como é que isso está. Por quê? Porque a gente não tem essa vida devocional, um adolescente menos ainda. E nessa área eu falho como pai, porque eu não ensino ainda meus filhos a ter essa vida devocional, essa proximidade, esse tempo com Deus que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Glória a Deus pelos adolescentes da vida nova, pela juventude da vida nova, que a gente tem visto um engajamento muito grande desses meninos, mas ainda falta muito, falta muito. Vitória sobre o pecado. Gente, quando a gente vence aquele pecadinho de estimação, ô delícia, viu? Ô trem bom de deixar para trás é o pecado. O peso, o fardo. Que trem que tem poder destrutivo na vida da gente. E o fortalecimento, irmãos, comunhão com Deus, primeiramente, e com os irmãos. Quando a gente está perto de Deus, quando a gente tem contato com Deus, a gente se torna suportável para o outro. Porque eu vou falar com vocês, não tem, vocês me suportam, mas sem Jesus... todo mundo aqui expulsava daqui de dentro com 2 minutos. 2 minutos. A gente tem, olha quanta coisa. E isso aqui a gente pode colocar muito mais, muito mais, muito mais. Olha uma família onde essa prática da devocional, ela acontece diariamente. Olha para famílias fundadas, fundamentadas, fortalecidas. Olha para casais que oram juntos, que leem juntos a Bíblia, que meditam juntos na palavra de Deus. E vocês vão ver que o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente.